Olá a todos, bom dia, sejam bem-vindos à nossa segunda edição do Café com BV. Eu me chamo Amanda de Andrade Neme e estou aqui com mais duas convidadas hoje para o nosso evento. Quero primeiro agradecer a todos aqui participantes. O Café com BV é um momento que a gente estabeleceu de encontro mensal, sempre na primeira sexta-feira do mês, às 11 horas. É para uma troca de conversa, para troca de experiências, para novos conhecimentos na área de certificação e sustentabilidade. E o tema de hoje é responsabilidade social corporativa e a importância dos relatórios de sustentabilidade, dos relatórios empresariais, dos relatórios de temas específicos da área da sustentabilidade, atrelado aos seus compromissos públicos. Então, quero agradecer aqui as nossas convidadas, a Daniela Santarém, que é nossa consultora e coordenadora técnica do BV, que tem ampla expertise no tema e que coordena a área nossa de relatórios e de assegurações. E a Ana Guedes, que é a nossa consultora e auditora, também especialista e com ampla bagagem em assegurações de relatórios corporativos. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre comunicação transparente, sobre greenwash, sobre como evitar aí as práticas que possam gerar conflitos ou uma falha de comunicação e, ao mesmo tempo, atender essa demanda de mercado, essa obrigatoriedade hoje, porque relatar, se comunicar é crucial para os negócios hoje em dia. Então, primeiro eu vou aqui compartilhar de forma rápida uma apresentação sobre o tema, sobre o nosso Café com BV. Estão todos vendo a apresentação? Todos, né? Bom, o tema da vez, responsabilidade sociocorporativa e a importância do relato. E é sempre bom a gente fazer aqui um elo da missão e estratégia do Grupo Bureau Veritas. O Bureau Veritas é uma grande empresa com mais de 197 anos, que tem esse objetivo e está na sua missão contribuir para um mundo de confiança, para um mundo transparente, garantindo um progresso responsável. Então, a área de sustentabilidade e o tema do nosso Café com BV está completamente alinhado a essa missão nossa de ajudar os nossos clientes a realmente se posicionar no mercado, a realmente se comunicar de uma maneira clara e transparente. E aqui a gente não pode deixar de frisar nossos valores e nossos absolutos, que é ética, e isso é um alicerce nosso, por isso que o BV é tão conhecido como uma empresa sólida, de confiança, que traz essa credibilidade para o mercado, a segurança e o controle financeiro, além, lógico, dos nossos valores aqui de uma ambição humilde, de uma abertura e inclusão, de atuar com responsabilidade e confiança. Bom, novamente aqui me apresentando, eu sou Amanda Neme, eu sou mestra em sustentabilidade, tenho MBA de gestão empresarial, sou engenheira química de formação e tenho uma longa trajetória de 25 anos de carreira profissional, vim da área industrial e nos últimos 15 anos direcionada para projetos de sustentabilidade corporativa. Hoje eu estou na função de gerente comercial de sustentabilidade e a gente sempre fala que comercial de sustentabilidade é um comercial técnico, precisa ser técnico para atender as demandas, as dores do cliente, desenhar a proposta, alinhar isso e atender realmente essa necessidade do cliente e conseguir captar seu interesse, sua demanda e desenhar isso numa proposta comercial relevante. Aqui eu vou apresentar a Daniela Santarém, também é uma profissional de mais de 10 anos de experiência, ampla bagagem na gestão ambiental, com foco em sustentabilidade, é uma especialista em economia circular, também é auditora líder e já trabalhou em implementação em sistemas de gestão nas companhias, nas empresas, atua fortemente na questão de melhoria contínua, tanto em ambiental quanto em qualidade. Possui experiência também em inventários de carbono, em gestão de resíduos e na condução de licenciamento ambiental. A Ana Carolina Guedes é a nossa expert aqui também convidada, com mais de 19 anos de experiência na área de meio ambiente, sustentabilidade e segurança do trabalho. Atuou já em diversas empresas de grande porte, industrial e em consultorias. Tem uma forte vivência também em sistemas de gestões e indicadores. E ela vem aí atuando com a gente como uma das grandes auditoras da nossa companhia, da nossa empresa, em trabalhos de verificação de relatórios, indicadores ESG e projetos de finanças sustentáveis. Quero de novo agradecer a participação das duas aqui, que logo mais elas vão
poder aqui fazer essa interação comigo e nessa conversa do nosso Café com Bebê. Mas antes de tudo, eu quero aqui de novo frisar um pouquinho sobre o nosso amplo portfólio de sustentabilidade. Acho que o Bureau Veritas já é muito conhecido no mercado por toda a sua estrutura de ensaios, líder de inspeção, líder de certificação global. Vocês acabaram de ver um vídeo, é impressionante quando a gente vê um fluxo de um dia de uma pessoa, o quanto ele interage com produtos e sistemas que tiveram envolvimento do BV na inspeção, na liberação, na garantia da qualidade, na transparência daquela informação. Mas a área de sustentabilidade ainda tem muito cliente nosso que fala assim: poxa, eu não sabia, eu não tinha noção que o BV fazia isso, e eu tenho aqui uma demanda, e eu tenho uma necessidade, então a gente está sempre aqui trazendo de volta aqui o como que a gente atua em sustentabilidade. A gente tem aqui uma atuação de mais de 40 soluções customizáveis, dividido em 6 pilares de atuação: finanças sustentáveis, descarbonização e clima, responsabilidade social e corporativa, que é o tema da vez, cadeia de valor, certificações, aqui são certificações específicas da sustentabilidade, e também natureza e biodiversidade, que é um tema que vem crescendo bastante. Claro que eu não vou aqui fazer uma explicação de cada um desses eixos, o meu foco maior aqui é vincular o tema que a gente vai debater hoje no Café com Bebê, que é a responsabilidade social corporativa, e nesse pilar a gente atua na elaboração de relatórios, na asseguração de relatórios, que é o tema que a gente vai dar uma maior profundidade hoje, em governança, em aplicações de ferramentas como benchmark, SWOT, materialidade e todo o desenho aí estratégico, políticas e programas, ok? Bom, mas vamos lá. O que a gente vai conversar hoje e por que é tão importante falar do tema? Não tem como a gente não dizer da relevância e o quanto se tornou crucial para as companhias hoje se posicionarem. O mercado hoje exige, o consumidor exige, o investidor exige, e a gente vive dizendo que não é apenas uma necessidade de quem está com capital aberto, quem está em bolsa de valor. Não, é uma necessidade de todos, porque o consumidor tem consciência de que ele é um decisor do mercado, ele move o mercado. E se ele não exige na gôndola um produto com rótulo transparente, com clareza, poxa, eu estou comprando isso, esse setor tem possibilidade de gerar um passivo ambiental, será que eu estou comprando de alguém correto? Como é que está a comunicação dessa empresa? Então, a comunicação hoje tem que ser transparente. Ela tem que ser sólida e, lógico, não é fácil e não é simples essa tarefa de se comunicar. Então, a gente tem aquela coisa de o que eu preciso comunicar, como eu sei o que eu preciso dizer. Eu tenho problemas também, como evitar um greenwashing. Então, esses são temas que a gente vai bater um pouquinho o papo hoje. Aí, lógico que a gente desce no tema de relatório de sustentabilidade, quais são as referências, quais são as regulações de mercado e como trazer para tudo isso a credibilidade que o mercado exige, e aí a gente entra na questão da verificação de terceira parte, na verificação independente, na asseguração dos relatórios, ok? Bom, gente, comunicação transparente tem 4 regrinhas básicas, né? Primeiro, tudo que eu falo eu tenho que comprovar. Eu tenho que saber a origem daquela informação. Tudo que eu declaro, que eu comunico de conquistas, ela tem que estar clara e sólida, de que maneira que eu estou trabalhando, de como é que eu trabalho essa comunicação dessas conquistas. Todas as partes têm que ser envolvidas. A gente vê muita falha de comunicação ali, não está envolvendo cliente, acionista, colaborador. Aquela comunicação, aquele relatório, está envolvendo todas as partes interessadas. E o outro alicerce crucial tem que ser uma comunicação ética e responsável, né? E aí a gente entra no que a gente brinca aqui das falhas e dos greenwashings e dos 7 pecados aí das comunicações. E a gente trouxe aqui uns recortes de revista, porque tem muita gente que fala assim: poxa, mas isso acontece em relatórios de sustentabilidade? Como é que o mercado está enxergando? Há uma forma de mensurar isso? E a gente tem inúmeras pesquisas aí, infelizmente, não tão positivas. Então, esse é um tema que a gente precisa debater, que é realmente o olhar de correção daquela comunicação, de solidez daqueles dados, né? Então, a gente pega aqui, 98% dos investidores acharam greenwashing em relatórios, companhias brasileiras, 60% relatam práticas sem uma auditoria externa daquela informação, né? Aqui a gente tem outro, líderes financeiros temem por esse excesso de relatórios sem esse respaldo, então eles temem pela comunicação não transparente. Então aqui a gente trouxe algumas ressalvas, né?
A gente faz um outro adendo aqui, tudo aqui está com as suas fontes para vocês poderem avaliar, de que pela comunicação, pela economia B, aqui 85% das alegações ambientais vistas como greenwash, às vezes não é que a comunicação está errada, às vezes ela não está transparente, não está com a informação completa e gera o quê? Aquela pulga atrás da orelha. Será que isso aqui está certo? Será que a empresa conferiu isso? Será que alguém, terceira parte, deu respaldo para essa informação? Eu posso confiar na palavra da empresa? Então, isso é crítico. Eu trouxe aqui do lado o INDEC tem manual sobre como evitar o greenwash e tem pesquisas públicas, né, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor sobre a mentira verde, e existem os relatórios de sustentabilidade, os relatórios de corporativos, de mudança climática, de temas específicos, mas há também os rótulos, que são o que vende o produto, tá, gente? Então aqui a gente vai dar uma ênfase também a esse cuidado sobre os rótulos que chegam ao consumidor, com selos, às vezes, que não trazem uma credibilidade, com falta de clareza, ou às vezes até com o que a gente fala da irrelevância, levanta um tema que não é um tema crítico daquele produto ou daquele setor, né? Então aqui a gente traz aqui um pouquinho um pouco do olhar do que é mentira verde. A gente diz que tem os 7 pecados, né, do falso sustentável. A informação sem provas, aquela questão que a gente fala da troca oculta, mas eu enfatizo um tema, mas eu tenho outro que gigante, então cuidado com o que você traz, né? De eu trazer uma informação sem nenhuma descrição, eu sou o melhor, eu sou o mais sustentável, com base no quê? Com uma falta de imprecisão e de dados para aquela ênfase de marketing do produto, né? A irrelevância, ou o menor dos menores, né? Ou o melhor entre os piores que a gente fala, isso não é legal também, isso é considerado um greenwash, ou a própria mentira, que aqui está como lorota, ou adesão ou ênfases a autosselos, autodeclarações ou rótulos não validados por terceira parte, tá? Então aqui a gente traz um pouquinho desse olhar de greenwash para a gente começar a nossa conversa. E uma coisa que é fato, e é relevante, tenho certeza que eu vou conversar com a Dani e com a Ana, e elas vão fazer essa ênfase. Não existe a gente chegar no relatório sem um caminho a ser percorrido. A gente não fala numa narrativa, numa construção de compromissos públicos, de como a empresa está, sem uma análise, sem uma gestão, sem uma governança sobre esses indicadores, sobre esses impactos. Então, a gente primeiro caminha com uma gestão sustentável, para caminhar com uma governança que faça essa revisão e essa análise, essa gestão com autoridade em cima daquela companhia, para aí caminhar para um relatório de sustentabilidade. E um relatório de sustentabilidade ele tem que passar pelo processo de asseguração. Pô, mas assim, é fácil toda essa trajetória? Eu sei que não, a gente tem trocentos gargalos, a gente tem dificuldades no dia a dia, é complexo o tema ESG e ainda mais alto, ainda maior, ampliado, sustentabilidade em si, né? Então, como comprovar as atuações e as ações das empresas nas questões ESG? Como divulgar? Como ser transparente? Uma das formas é por meio do relatório, mas eu vou parar aqui a apresentação, vou aproveitar o gancho das perguntas para iniciar a nossa conversa mesmo aqui com vocês, tá? Então, quero primeiro de novo agradecer aí a Ana e a Dani. Eu vou começar a direcionar as perguntas iniciais aqui para a Dani, fazendo essa ênfase, Daniela, de é importante se comunicar, mas tem todo esse gargalo, tá? Mas como que eu faço isso? De que maneira eu construo essa análise? E o relatório me ajuda, então, qual é o papel do relatório numa estratégia de responsabilidade social corporativa? Fala um pouco para nós, assim, que você, como especialista no tema, qual é o papel do relatório para as organizações? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Muito obrigada aí pelo convite. É um prazer estar conversando com todos vocês. Espero poder contribuir aí com a minha expertise no tema. E realmente, Amanda, todo nesse contexto que você apresentou para a gente, né, os relatórios, eles são de suma importância, porque esses relatos de responsabilidade sociocorporativa, sustentabilidade, eles ocupam uma posição muito estratégica nas organizações que buscam realmente consolidar, né, a sua atuação em ESG e de uma forma que seja transparente, coerente com a realidade, né, e que seja mensurável também.
os relatórios, eles não são só uma entrega final, né, para a prestação de contas. Eles fazem parte de toda uma estratégia da empresa, né? Então, por quê? Porque eles funcionam como um espelho da organização, ou uma vitrine, né? O objetivo é realmente mostrar com clareza quais são os compromissos assumidos, como que esses compromissos estão sendo cumpridos, né? E quais que são os impactos gerados. E aqui vale uma ressalva também, né? Impactos tanto positivos como negativos, né? Porque nenhuma organização, nenhuma empresa é perfeita. Então é importante que o relatório ele seja realmente real, condizente com a realidade, e ele demonstre, né, o que que a empresa está fazendo para chegar num patamar melhor, né? Então, além de ser essa vitrine, os relatórios eles estão ocupando uma posição muito importante em orientar também as decisões internas, né? Porque eles ajudam a definir as prioridades de atuação da empresa, eles embasam a definição das metas, né? E também estruturam toda uma política de sustentabilidade e de responsabilidade social aí das empresas. Então, por conta de todo esse processo que envolve a construção do relatório, eles também acabam por fortalecer intrinsecamente ali a governança dentro da empresa, né? Que eles promovem o alinhamento entre as áreas da empresa. Se a empresa ela não está se comunicando entre si, não está alinhada, ela não consegue elaborar um relatório que seja condizente com a realidade. Então, realmente, todo esse processo coloca todo mundo da empresa na mesma página em relação aos objetivos, né, que a empresa quer atingir. Então, resumindo, né, fazer um relatório de sustentabilidade, né, emitir esse relatório, ele é um ato de gestão, né? Muitas empresas pensam que esse relatório é mais uma ferramenta de marketing. Não, né? Isso realmente acontece, né? Mas principalmente relatar é um ato de gestão. Então, funciona como uma ferramenta mesmo para conectar os valores da empresa, quais são as ações que estão sendo executadas e os resultados que estão sendo atingidos. Muito bom, gostei dessa sua fala. Ela é uma boa vitrine, mas ela é uma ferramenta de gestão crucial, né? Mas assim, Exato. Dani, na sua experiência, eu já falando Dani aqui, a gente é íntimo, a gente já Por favor, reduz o pode nome, ser né? Dani. E quais são os principais desafios, Daniela? O que que você enxerga que é um gargalo para as companhias quando elas começam a construir um Uhum. relatório? Elaborar um relatório, né, ESG, ele tem alguns desafios, né? Ele é bastante desafiador, porque como eu já mencionei, ele exige realmente essa articulação entre diversos, né, ou todos os setores da empresa, o que às vezes acaba não acontecendo na prática. Então, esse é um desafio que a gente percebe. Exige também uma profundidade técnica, né, da equipe que está elaborando, muita clareza também em como comunicar as informações, o que comunicar, né? E um dos obstáculos, né, que a gente percebe também é a estruturação dos dados, né? Muitas empresas elas não têm sistemas integrados, né, de gestão, então dificulta bastante a coleta das informações. E engajar todas as áreas, né? Então, além das áreas elas estarem alinhadas, antes de tudo, a gente precisa engajar todo mundo. E a gente sabe que lidar com pessoas é sempre complicado, né? Então, o relatório, ele não é uma produção exclusiva da área de sustentabilidade. Ele realmente envolve todos os setores da empresa. RH, jurídico, financeiro, operação em si, né, marketing. Então, todos os setores da empresa. Então, todo esse alinhamento, né, esse engajamento, ele demanda tempo e demanda aí sensibilização das pessoas, né? Então, a governança da empresa, ela já tem que estar muito bem estruturada aí para a gente conseguir atingir esse objetivo. A evolução. Muito bom, ótimo. Fazendo esse elo não só do engajamento, não só da dificuldade toda desse trabalho de coleta de dados, da profundidade da gestão, eu vou passar a palavra para a Ana. E tem uma pergunta que é bem assim, uma das dores, né? E das perguntas que o pessoal mais executa. Tá, mas eu vou começar um relatório, é minha primeira vez. A empresa sabe que é importante isso, tanto para o engajamento interno quanto para uma vitrine, mas como que eu inicio esse processo do relatório? O que que é crucial? Como é que eu consigo entender que temas que eu tenho que trabalhar no meu relatório? Como é que eu começo a desenhar essa estrutura? Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite.
É um prazer poder partilhar aqui a experiência que a gente vem construindo, num trabalho exatamente direcionado nos relatos aí que a gente tem acompanhado, né. E esse ponto de partida é sempre uma interrogação, né, uma dúvida, principalmente para aquelas empresas que ainda não fazem o seu reporte, né, ou estão no início ali, estão começando a fazer. E existe, né, todos uma série de parâmetros, né, de padrões que direcionam na construção, mas é um montante de informação, assim, realmente relativamente grande. Mas existe um capítulo nisso tudo que eu na minha prática gosto de dar bastante ênfase, que na minha opinião, a base de tudo, onde todo esse arcabouço de informação é pautado e nasce, né, a partir daí, que é o famoso estudo de materialidade. Essa avaliação, né, ela, na verdade, ela traz muita clareza para a companhia, sobre o que é material, mas não só para a companhia, né, o que a companhia acha que é material, porque ela permite dar, para essa organização uma visão, 360, consultando as diversas partes interessadas naquele negócio e entendendo onde as suas atividades, as suas operações podem impactar positivamente ou negativamente. E a partir daí, ter uma visão mais clara do que deve ser comunicado, o que eu vou comunicar com maior ênfase, que temas, os famosos chamados temas materiais, eu vou buscar trazer um detalhamento maior, né? Então, quando a gente tem essa clareza desses temas e um estudo de materialidade feito ali, de uma maneira coerente, que realmente escuta todas essas frentes, faz as suas devidas ponderações, né, e consegue concluir de forma, eh coerente com a operação em si, né, com aquele negócio, a companhia começa a ter mais clareza sobre a escolha dos temas, a escolha dos indicadores, dos diversos padrões que existem, mas que indicador eu vou reportar, todos os indicadores, qual materi né, de qual área, enfim. Então, para mim, o estudo de materialidade, ele é o ponto de partida de onde nasce essa formatação desse modelo de comunicação que é um relato, né? Entendendo o que é material, o que é relevante para aquele negócio do ponto de vista de riscos, de impactos, mas não só para ela, para todas as partes que são envolvidas e interessadas nessas operações. Ótimo, Ana, concordo contigo. Acho que é uma ferramenta crucial e é bom que você comentou em dois tópicos, assim, para mim muito relevantes, né? Quando a gente fala que às vezes a empresa tem uma noção de uma boa gestão interna, mas no momento da materialidade, quando tem a escuta das partes interessadas, do stakeholder, vê que, poxa vida, achei que eles tinham noção da minha gestão ambiental e não, eles têm uma lacuna, eles têm dúvida também, a comunicação não está clara nesse ponto, e isso se desdobra às vezes, aí impacta, né, numa melhoria da estratégia. Então, eu queria direcionar exatamente essa pergunta para você. Como é que você enxerga que esse processo do relatório, esse autoconhecimento, nessa procura de ouvir as partes, de desenhar materialidade para poder caminhar com a narrativa do relato, como é que você acha que isso impacta? Ele realmente ajuda na tomada de decisão e no planejamento estratégico futuro da companhia? Sim, a gente pode imaginar diversos cenários, né? A gente pode ter uma organização já com uma estrutura mais madura, em que ela tem, não por conta de um estudo de materialidade, mas por conta de uma análise de risco do negócio, tenha isso claro, né, do ponto de vista ali, desses stakeholders e tenha os seus processos estabelecidos. Em todo caso, mesmo uma organização nesse sentido já mais madura, ela, consegue, através do estudo de materialidade, definir melhor o caminho para a construção do seu relatório. Porque também não é colocar tudo que você faz, tudo que a companhia tem, tudo que a companhia faz. Esse relatório, ele é de interesse, né, justamente das partes interessadas, daquele público que quer, entender,
alguns assuntos, alguns desempenhos daquela companhia, ou então todo, dentro desse cenário de sustentabilidade. Então, eu entendo que ter essa visão, ela ajuda tanto para aquelas organizações que já têm essa maturidade, muitos processos estabelecidos, mas também ajuda muito para aquelas organizações que ainda estão ali mais fechadas dentro do seu universo, né, de negócio, e ainda com um olhar limitado para fora. Então, nesse sentido, é possível ter uma visão clara do que o mundo exterior pensa dessas relações, porque é uma perspectiva que essas partes interessadas têm dessa relação com a organização, do impacto que aquela operação tem. Então, a gente está falando, né, de comunidade, quando você tem algum aspecto envolvido, a gente está falando de clientes, a gente está falando de fornecedores, a gente está falando de instituições regulamentadoras, por exemplo. Então, tem uma série de partes interessadas, uma série de organismos, vamos chamar assim, que em algum nível se relaciona com a empresa, com os negócios e é impactada, seja positivamente ou negativamente, ou potencialmente também. Então, ouvir todas essas partes e ter, né, por isso que a metodologia da materialidade, ela traz ponderações também, para a gente entender o peso de cada parte, né, que está sendo ouvida, por isso que a gente tem essa capacidade de ter esse entendimento melhor sobre como esse universo exterior observa e entende a nossa operação, a nossa relação. E a partir daí a companhia consegue desenhar estratégias direcionadas para aquela perspectiva que é apresentada. Excelente, Ana. Realmente isso é fundamental, né? O relato é uma comunicação para o mercado, além de todo o processo do relato contribuir para a gestão, como a Daniela bem posicionou. Então, essa solidez desses dados ela é crucial. Ouvir o que eles precisam ter de informação, construir esse relatório com esse desenho do que é necessário se comunicar, dos temas relevantes e tem as melhores práticas, aí eu passo para a Daniela a palavra, tem as melhores práticas de como construir e como validar essa informação para você ter credibilidade no mercado. Eu queria que você falasse, Daniela, um pouco quais são essas melhores práticas para ganhar realmente a credibilidade e precisão desses dados no relatório. O que o mercado preconiza e pede para a companhia para que realmente aquilo ali traga uma solidez, né? Teu cliente pede tal informação, teu fornecedor, na tua escuta, você percebeu que há uma lacuna aí para você detalhar melhor a parte de ética, de governança. Ok, você relata aquilo, mas o que é a melhor prática para que aquilo se torne uma informação de transparência e de credibilidade? Bom, quando a gente fala de credibilidade dos relatórios, a gente fala de qualidade e também de integridade, né, dos dados. Então, uma boa prática é estabelecer realmente um processo contínuo de gestão desses indicadores, né, com responsáveis definidos, periodicidade de alimentação desses indicadores, né, atualização dos sistemas. A empresa não pode correr atrás dos dados só quando ela vai elaborar o relatório, né? Ela tem que realmente fazer parte da rotina de gestão da empresa, né? Então, outra prática fundamental também é fazer como se fosse uma triangulação das fontes, né? Então, cruzar informações de diferentes áreas, checar a consistência dos dados, né? Com evidências documentais, enfim. E muito importante também, né, como a Ana comentou, é aplicar o princípio de materialidade, né? Então, a gente realmente precisa, é muito importante identificar e priorizar quais são os temas relevantes, né, para a empresa e para suas partes interessadas, né? Isso garante que o relato ele seja bem focado no que realmente é necessário e estratégico, né? E por fim, e não menos importante, com certeza é muito necessário submeter o relatório a uma verificação independente, né? É uma asseguração desse relatório com um organismo independente. Mesmo que essa asseguração ela não seja obrigatória, né, isso com certeza eleva o grau de confiança e mostra a maturidade também da organização. Ótimo, legal. Exatamente esse era o tópico que
que a gente gostaria de fazer a ênfase aqui, né? Em como funciona esse processo de asseguração, o que é essa verificação de terceira parte. E eu queria, Dani, que você me falasse um pouquinho mais. A gente sabe que na relação, que a Ana até bem mencionou, com os stakeholders e com os investidores, é muito cobrado isso. Esse relatório foi assegurado? Qual é a companhia? Cadê o relatório dessa verificação? Fala um pouquinho para quem está nos ouvindo aqui, isso é uma pergunta que muita gente nos questiona, como é que funciona, como é que é um processo de asseguração, quais são as etapas. Fala um pouquinho para nós do processo em si da asseguração de um relatório. Bom, o processo de asseguração, né, ele envolve basicamente contratar uma empresa independente que vai, com base nas normas, né, da é, é, PSAI 3000, né, vai fazer todo um checklist ali, uma verificação documental do que está sendo relatado, né, vai fazer entrevistas com os responsáveis ali pela elaboração do relatório, para verificar realmente, né, todos os dados que foram levantados, né, para assegurar que aquela informação ela está sendo transparente, né, que ela realmente é condizente com a realidade da empresa, né? Então essa fase de entrevistas, né, e consolidação desses dados, ela é muito importante, né? E a gente sabe, né, ainda entrando no tema aí dessa transparência, né, que a transparência ela é a base da confiança, né? Então, quando uma empresa comunica de forma honesta os seus avanços, né, isso é demonstrado através dessa asseguração do relatório, né, isso demonstra a maturidade da empresa e coerência com a realidade, né? Então, isso humaniza a marca, né? Deixa de ser um relatório engessado, né? E fortalece o relacionamento com os stakeholders, né? Com todos os investidores, com todas as partes interessadas, né? E essa transparência, ela é essencial para as empresas poderem avaliar os riscos e oportunidades, né? Os investidores, eles não vão investir se ele não tiver ali tudo isso muito mapeado, né? Então, é, os investidores eles precisam saber como que a empresa trata a sua cadeia de valor, né? Se ela está sujeita a passivos socioambientais, riscos climáticos, né? Então, elaborar um relatório de forma transparente e a gente fazer todo o processo de asseguração, né? Ela com certeza garante que não está nenhuma realidade está sendo maquiada, né? Que a gente está evitando o greenwashing, o que pode comprometer a reputação aí da empresa. Então, as principais etapas aí dessa asseguração envolve, né, a avaliação do conteúdo, né, do relatório, como está descrito aí no slide, né, a gente primeiro vai avaliar o que está sendo descrito, né, quanto aos princípios, a clareza do que está sendo informado, né, então depois a gente entra na etapa das entrevistas, que é muito importante, né, e analisar as evidências de todos os indicadores que estão sendo apontados ali. São apontados alguns ajustes também, né? Então, se a gente vê que tem alguma lacuna do que está sendo informado, precisa melhorar melhor, elaborar melhor alguma informação, algum indicador, a gente está identificando ali uma ausência de evidências. A equipe que está fazendo essa asseguração faz esse apontamento, né, dos ajustes, e depois a gente emite ali uma declaração de verificação para garantir a asseguração aí de tudo que está sendo informado. Tá ótimo, obrigada aí pela tua explicação. Eu vou fazer uma provocação agora para a Ana, que você já comentou na tua fala inicial, nela, mas é uma pergunta que a gente escuta muito, né? E até uma visão do mercado. Quando a gente sabe que existem produtos que têm impactos, ou que existem setores que não há como, ele tem impacto negativo, e a gente vê um relatório todo bonito, a gente percebe que, poxa vida, tá todo bonito, tá todo perfeito, como assim? Né? O ser humano tem impacto, a nossa vida tem impacto no planeta, a gente sabe que a gente tem impactos positivos e negativos. E uma atividade industrial também tem, você bem posicionou isso, Daniela, no começo, de que não há atividade sem impactos negativos. Aí eu vou perguntar para a Ana, que é a nossa expert, auditora e tem uma longa bagagem aí na parte de contribuir com as empresas na construção do relatório. Como é que você vê essa dificuldade, que não é um exercício fácil, de criar um equilíbrio
e uma transparência no relatório, na apresentação dos resultados positivos e negativos, e trazer realmente com clareza onde não está bom, quais são os planos de ação, desenhar aquilo de uma maneira que uma comunicação que promova essa credibilidade, a empresa está sendo sincera, ela está expondo aqui também os seus passivos, mas de uma maneira coerente e sólida. Então, como desenhar isso? Como desenhar isso, como trabalhar esse equilíbrio dentro da construção de um relatório? Esse é um ponto bastante discutido em todas as assegurações que a gente faz. Por quê? É natural que exista algum receio, né, em expor algumas, que pode ser considerado como fragilidade dentro dos processos, considerando resultados ali que não são positivos ou impactos negativos nesse sentido. É, e essa noção de equilíbrio é uma coisa que a gente busca muito na nossa análise do relatório, principalmente considerando esse desenho de, olha, você está trazendo tudo de bom que você fez, né, nesse período, mas quando a gente começa a conversar com a companhia, começa a entender os desafios que foram passados naquele período, grandes investimentos que precisaram ser feitos, sabe, dificuldades que a gente, conforme vai conversando com as áreas, a gente identifica, e aí a gente percebe que existe essa oportunidade, mas às vezes a empresa nem consegue perceber que isso seria um ponto a ser colocado ali. E o que eu acho muito construtivo também nesse processo de asseguração é exatamente essa oportunidade de fazer esses ajustes, como a Daniela trouxe, é, trazendo essa visão, não só do dado que porventura está no relatório, quando a gente vai fazer a entrevista, a gente vê, olha, na verdade o dado não era esse, era outro, tem que corrigir o número, mas essa visão conceitual, essa visão de construção do relatório. E eu tenho experiência aí com algumas verificações em que a gente vai percebendo o amadurecimento, a melhoria da qualidade do reporte como um todo, a partir dessas contribuições, dessas recomendações que a gente vai trazendo. Então, quando a gente conversa e percebe, olha, vocês tiveram aqui um grande desafio em 2024, né, não conseguiram atingir o desempenho, ou descobriram aqui uma questão que vai exigir um estudo, vai exigir um investimento a médio e longo prazo. Isso é um conteúdo para ir para o relatório de sustentabilidade, porque eu acho que existe uma cultura ou algo lá no nascimento, lá nos primórdios de quando os primeiros relatórios de sustentabilidade surgiram, que ele era realmente um mecanismo de marketing corporativo, né? Marketing institucional, onde cabia, claro, tudo que é de bom e de bonito dentro do processo. Então, trazer, a gente chama de desafios, né? Porque às vezes fala os impactos negativos, aí já gera algum receio. Mas é que entender que, na verdade, esses impactos negativos, eles se refletem em desafios que a companhia tem e a clareza que a companhia tem desses desafios. Nenhum processo é 100% redondo e toda organização, todo tipo de operação, seja ele industrial, seja ele de serviço, bancário, todos eles vão ter dentro dos seus temas materiais e aquelas diversas disciplinas, vamos dizer assim, dentro de sustentabilidade, vão existir desafios onde aquele desempenho ainda não é o que a companhia gostaria. E justamente por isso, por ter essa clareza dessa realidade, a companhia pode relatar que isso é um desafio, pode relatar o que ela está fazendo, mesmo que ela ainda não tenha a solução para aquilo, mas olha, a gente está fazendo um estudo, a gente está contratando uma análise especializada, a gente está desenvolvendo projetos nesse sentido, consultando outras empresas do ramo, outras partes interessadas, enfim. Então, trazer uma visão sobre o que são os impactos negativos, trazendo essa visão mais ampla vai, sem dúvida nenhuma, permitir perceber
outros pontos que são desafios daquela organização, que são impactos negativos do processo, inerentes ao processo, não necessariamente uma má gestão da companhia, mas que são inerentes. Então, surge esse tal do equilíbrio, onde você demonstra tudo que já está rodando bem e os bons resultados que você tem, e também essa noção de transparência e clareza sobre o que ainda é um desafio para essa organização. O que eu estou fazendo? Em que patamar eu estou em relação a esse meu desafio? Então, eu vejo essa uma prática para conseguir trazer esse equilíbrio para o relatório. Excelente, exatamente por conta do que a gente comentou, né, no início, né? Se tem algum desafio, vamos falar em desafio, gostei, ao invés do impacto negativo, vamos falar do desafio. Se tem um desafio que é inerente àquela atividade, a empresa não se autodeclarar ali no relatório, não se posicionar, seja, olha, não tem a solução, mas estou trabalhando num projeto, isso é realmente uma lacuna. E aí sim que cria uma falta de transparência no relatório daquela companhia, né? Tem uma outra coisa que a gente escuta bastante, que é também utilizada como ferramenta do relatório, eu queria ouvir a sua experiência, Ana. A gente sabe que hoje em dia, e cada vez mais, aí na mudança geracional, há uma dificuldade das companhias de retenção de talento, de atração de profissionais, e há também uma dificuldade na comunicação interna. Às vezes se direciona tanto para uma comunicação externa, para uma demanda de mercado, e o relatório se acaba sendo uma ferramenta aí de engajamento interno e de promoção de talentos, atrações de talentos. Você enxerga isso como um impacto positivo? Você, na sua experiência, as empresas estão trabalhando isso também com o olhar do engajamento interno? Eu enxergo que, assim, isso tudo está intimamente ligado, né, no sentido de que pessoas é um dos pilares da sustentabilidade de uma organização. Uma organização não sobrevive sem pessoas, não é? E a sustentabilidade é isso. Todo tipo de operação vai ter um impacto, ligado diretamente às pessoas que trabalham, às pessoas que investem, às pessoas que convivem, que se relacionam comercialmente. E falando do público interno, né, é mais uma ferramenta e com digamos assim, o direcionamento que todos esses sistemas, parâmetros nos dão sobre como medir o meu desempenho em relação à gestão de pessoas, isso acaba dando um formato para as companhias e facilita, na verdade, a tradução de tudo aquilo que as companhias já praticam ou desejam praticar, mas não sabem como, em um formato, em o que eu devo olhar, né? Então, né, coisas muito básicas ainda, desde coisas muito básicas como o meu turnover, então estou olhando quantas pessoas estão saindo, quantas estão entrando, aí a gente começa a descer um pouquinho mais no grau de detalhamento conforme todos esses indicadores sugerem. Então, sim, eu acho que é uma ferramenta de promoção de todas essas práticas de retenção, de desenvolvimento e de estímulo a esse público, né? Esse público que tem essa relação tão íntima com essa operação e que vê nesse relatório, na construção do relatório e depois na divulgação, essa possibilidade de dar clareza sobre esses processos relacionados à retenção de pessoas e de talentos. Excelente, ótimo. Eu vou começar aqui, meninas, a fazer complementar aqui com as perguntas que a gente está aqui no chat. A Daniela Vieira, já quero agradecer aqui pela pergunta direcionada, e esse era um dos temas que a gente deixou aqui, inclusive, para um final aqui, de falar das regulações, ou dos frameworks, ou das referências que podem ser o alicerce para a construção do relatório. Vou passar aqui essa pergunta para a Ana. A Daniela pergunta aqui para a gente se é importante se basear no GRI mesmo nas primeiras publicações da empresa. Olha, o GRI, ele é talvez hoje o standard mais comum, ou seja, aqueles que é o ponto de partida, né? Existem vários outros frameworks que são também aderidos aí, mas a gente percebe que conforme um grau de maturidade ou de especificidade do setor, por exemplo. Então, sim, seguir o GRI é uma prática comum
e até porque o GRI é que foi um dos primeiros ali onde nasceu a forma de como reportar. Então, vamos deixar de, lá no início, fazer aquele reporte de marketing e vamos trazer uma estrutura, né? E o que eu acho bacana para quem está começando é que o GRI, ele dá a possibilidade de você fazer uma aderência total, o que a gente chama de inconformidade, né? Mas ele também dá a oportunidade de você fazer uma aderência parcial, onde você faz um relatório com base no GRI, usando o GRI como ainda uma referência, mas não uma conformidade, um cumprimento de absolutamente todos os requisitos. Então, eu acredito sim que o GRI, ele traz um leque não só de indicadores, mas também de princípios norteadores da construção de um relato que permitem você já sair do formato mais genérico e trazer um recorte, né, uma estrutura, vamos dizer assim, mais comum aí no mercado em termos de relato. Legal, ótimo. E tem uma outra pergunta que eu vou direcionar de novo para a Ana, depois eu vou passar a palavra para a Dani aqui, das perguntas que estão aqui no nosso chat. A Kathleen Dias perguntou para a gente assim, como que você sugere, você comentou da materialidade, ela comentou aqui, como você sugere filtrar os termos materiais que serão utilizados no relatório de sustentabilidade? Um estudo de materialidade, ele passa, né, por algumas etapas, desde uma consulta mais ampla, né, para vários stakeholders, e uma matriz de priorização, vamos assim dizer, considerando risco, considerando impacto, e então a própria metodologia vai trazer, permite a gente fazer esse filtro. Então, eu indicaria fazer o filtro conforme a metodologia do estudo de materialidade, porque ele realmente já é amplamente aplicado, a gente já tem, né, essa perspectiva de que funciona, de que ele é coerente, de que ele traz esse retrato. E tem um ponto interessante na materialidade que é a continuidade. Um estudo de materialidade, ele é uma foto, né, daquele momento. E então essa análise, ela é frequente, ela tá sem a companhia está sempre, de olho em: "Será que mudou algum contexto? Será que já é o momento de eu revisitar a minha materialidade? Será que eu estou em contato e fazendo essa interação com esses stakeholders de uma maneira frequente para entender se a percepção deles mudou, a realidade deles mudou e, nesse sentido, isso impacta aquilo que eu estudei e apurei há 1, 2, 3 anos atrás, ainda faz sentido? Esse é um ponto importante também da materialidade, mas esse filtro realmente a própria metodologia ele traz nesse sentido de fazer essa matriz e com ponderações associadas aí a diversos aspectos de cada stakeholder. Ótimo. Realmente a maternidade ela já faz esse filtro, né? Já a própria metodologia, muito bem posto aqui e explicado pela Ana. E como você colocou, né, Ana, ela é uma fotografia, então há uma boa prática de mercado que se faça uma revisitação à materialidade, que seja a cada 2 anos, porque o mercado muda, os frameworks e as referências também são ampliadas, e a escuta com os stakeholders ela é viva, né? Ela é aquele momento, é aquela fotografia do momento. Então, isso sem dúvida nenhuma aqui crucial. Eu vou passar as perguntas aqui para a Daniela. Tem bastante pessoas perguntando aqui interessadas em entender sobre treinamento, sobre cursos, sobre que especializações os profissionais precisam para atuar em asseguração de relatório. Primeiro, eu já vou fazer um adendo aqui. Treinamentos nós temos diversos dentro da plataforma do Biro Veritas. Deem uma olhada nos nossos cursos EADs. A gente também faz customizações de treinamento para as companhias, então, para preparar, às vezes, a equipe para um processo de relatório, para preparar, às vezes, a equipe para toda uma jornada da sustentabilidade. Então, fica aqui já esse convite, conforme necessidade aí dos que estão nos acompanhando. Dani, fala um pouquinho para o mercado como é que funciona, o que se espera e qual a qualificação aí de um profissional nessa área.
Primeiro, antes de tudo, me informaram que meu microfone estava um pouco ruim. Ele melhorou agora, eu coloquei o fone aqui. Tá melhor para me escutar? Tá melhor, mas tá um pouquinho abafado, mas tá melhor sim. Agora tá melhor? Melhorou, sem Ótimo. dúvida. Bom, então, com certeza é muito importante que a pessoa, né, para ela atuar, né, nesse ramo, ela tenha um conhecimento prévio, né, já tenha participado ativamente, né, em elaboração de relatórios de sustentabilidade, para ela entender as dores aí do outro lado, né, de quem está elaborando. Então, é importante que ela já tenha feito aí esse exercício de definição de temas materiais, elaborado algum relatório de acordo com algum framework. Então, a comprovação da experiência ela é muito importante, né? E nós temos aí a norma, né, a ISAI 3000, que ela foi traduzida também, né, para o português, que ela é a norma que ela nos dá parâmetros para fazer realmente essa verificação de relatórios de sustentabilidade. Então, é importante que a pessoa ela tenha aí conhecimento nessa norma, né? E em relatórios, né, de sustentabilidade como um todo, o BV ele fornece também, né, treinamentos em como elaborar relatórios de sustentabilidade, né? E os nossos auditores, todos eles passam por todo um processo de qualificação. Então, a partir do momento que a pessoa ela já comprova ali uma experiência, expertise no tema, ela já é o nosso auditor homologado, contratado, né, já atende aí outros mecanismos de asseguração. Nós temos treinamentos específicos também para esse tipo de auditoria, de verificação. Então, sim, são necessários treinamentos, nós temos treinamentos específicos para isso, e, basicamente, a norma norteadora aí que dá uma base desse tipo de conhecimento é a ISAI 3000. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui, e aí eu já vou para as duas últimas perguntas finais, para a Dani agora e depois para a Ana. E eu já deixei essa pergunta que estava aqui no chat direcionada para essa minha pergunta de fechamento para você, Daniela. A gente sabe que a grande dificuldade das empresas é nessa fase da coleta de dados. Uhum. Hoje em dia a gente vê muito progresso, inclusive de uso da tecnologia para coleta. E uma das perguntas foi exatamente isso: se existem sites, se existem plataformas, se existem utilização de outras tecnologias para contribuir na coleta de dados para a construção de um relatório. Fala um pouquinho aí de como que você vê as empresas atuando e quais são as principais ferramentas. Tá. Bom, partindo do princípio, né, que as informações que a gente coleta para o relatório, elas têm que fazer parte do dia a dia da empresa, né, e não realmente correr para coletar as informações no momento único, né, da elaboração. A tecnologia ela facilita por automatizar tudo isso, né? Então, ela padroniza também indicadores, faz um monitoramento contínuo das metas, né, que são elencadas. Então, todas essas ferramentas, elas conseguem ser configuradas para gerar alertas em caso de desvios, né? Se tem algum dado que ele não está sendo atualizado. E é muito importante também, né, que a empresa, quando faz o uso da tecnologia, ela traz mais segurança e rastreabilidade também para todos os dados, né? Então, existem diversas maneiras de fazer isso, né? Mas um simples Power BI aí, que a empresa pode fazer a integração de sistemas que ela já existe, né? Com certeza a empresa tem um RP, né, enfim, para alimentação de todos os serviços da empresa, um sistema financeiro, um sistema de RH, sistema de indicadores socioambientais. Então, tudo isso, de uma maneira integrada, ele facilita aí no processo de coleta de dados, de elaboração do relatório. Né, aqui dentro do BV, a gente tem o selo, né, o BV SG 360, que inclusive a gente utiliza, né, uma plataforma que ela traz aí indicadores importantíssimos, né, e utilizados também na elaboração do relatório de sustentabilidade. Então, existe sim uma gama de ferramentas que a gente pode utilizar e, basicamente, a gente direcionar aí em qual que é a nossa prioridade, né? Se iniciar por um relatório de sustentabilidade, GRI, por exemplo, né? Ou não, a gente já quer integrar informações financeiras também. Então, isso que a gente precisa ter em mente antes de escolher o sistema que a gente vai utilizar. Ótimo, legal. Vou direcionar minha última pergunta para a Ana.
também é uma pergunta muito comum da equipe, das companhias, das empresas, e a gente tem até quem faz a crítica do outro lado, o consumidor, de é um tal de pendurar caixinhas da ODS nos relatórios, mas não trouxe solidez. E a gente sabe que a gente sabe que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável trazem ali metas muito olhar de sociedade, órgão público, e também trazem metas que têm sinergia aí com parâmetros e indicadores das indústrias, então há uma cobrança por se posicionar perante as ODS. Como é que as empresas fazem, Ana, para integrar a ODS aos suas gestões, aos seus indicadores, correlacionar isso dentro da sua comunicação, do seu relato? Essa questão das ODS, né, eu acho que no final das contas, tudo passa por a organização ter clareza sobre o que é relevante para ela. E essa questão da integração com as ODS, ela nasce lá na estratégia da companhia, né. Se eu tenho essa clareza do que é importante para mim, eu vou buscar onde existem as melhores práticas, onde existem as referências, onde existem possíveis compromissos que eu queira assumir, porque isso é importante para a minha organização. Então, aí você tem um link coerente com as ODSs que trazem ali temas, diversos, né. Então, não adianta eu sair pegando todas as caixinhas das ODS e trazendo, fazendo uma página toda bonita das ODSs no meu relatório, se isso não conversa com a minha estratégia, se eu não tenho compromissos assumidos, coerentes com o que as ODSs trazem. Então, é isso, é entender se aquilo é coerente com a estratégia da companhia, se dentro da estratégia cabe um cascateamento do que essas ODSs trazem, se essas metas elas conversam, né, com a minha estratégia, conversam com o que eu quero em termos de médio e longo prazo para a companhia, seja o tema que for, e aí sim, se isso for uma realidade, eu trago as ODS e os possíveis compromissos ali assumidos em relação a essas metas. Se não, é só mais uma página bonita dentro do relatório, falando coisas bonitas, mas que quando a gente vai apurar e vai verificar, a gente não tem não consegue fazer esse link, essa conexão com a estratégia da companhia. Ótimo, muito bem. Acho que a gente fechou muito bem aqui. Quero agradecer tanto a Daniela quanto a Ana. Quero agradecer a todos os ouvintes aqui que nos acompanharam. O Café com BV fica gravado no nosso canal do YouTube. Logo mais eles vão subir essa gravação desse evento. E a gente fecha aqui com esse olhar da grande importância de olhar o relatório como um processo de gestão interna, de maturidade da estratégia da companhia, de criar esse horizonte aí de compromisso público e de mercado, de demanda de comunicação, e para tudo isso, trabalhar a materialidade para saber quais são temas que são relevantes, trabalhar a escuta com os stakeholders e, no final do processo ali, realmente direcionar um trabalho de uma auditoria independente, de uma asseguração, ou de, poxa, não estou em capital aberto, não vou fazer uma asseguração, não estou com essa necessidade, mas eu preciso trazer pelo menos um diagnóstico, uma solidez com uma verificação independente. Isso não é uma particularidade apenas em quem está em bolsa de valores, então essa é a ênfase que a gente gostaria de fazer aqui. Mesmo, eu ainda estou fazendo um trabalho inicial, estou me baseando no GRI, ainda estou nesse momento inicial, é nesse momento que vocês mais precisam de uma consultoria, de um especialista que venha e te faça um diagnóstico e que te contribua nesse processo sólido de construção, que é uma ferramenta relevante. Todo mundo aqui, eu acho que ficou bem claro, e isso todo mundo já é demanda de mercado aí, e fato que as empresas precisam se comunicar de maneira transparente com o público. Quero agradecer a todos, obrigada pelo nosso café, por participarem do Café com BV, e até o próximo.